Olá a todos, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui ainda falando de educação. Já tenho acho que 2 ou 3 vídeos falando sobre educação. Falei das merdas que geram aquele método de ensino do socioconstrutivismo na mentalidade das crianças. Tá aí os vídeos, vocês podem assistir e eu aconselho que vocês assistam, porque isso tem muito a ver com o que está acontecendo hoje em termos de ocupação de escola. E hoje eu vou falar aqui da senhorita Ana Júlia Ribeiro, que é uma menina de 16 anos, que me faz perguntar por que cargas d'água ela está ali, né, mentindo diante da grande assembleia, diante de deputados, parlamentares, e usando, né, de uma retórica que apela à emoção. Eu não estou dizendo aqui que ela não esteja de fato emocionada, porque até onde eu entendi, ela participou do velório, do enterro desse garoto aqui, tá? Lucas Eduardo Araújo, que foi morto em uma das ocupações. Aí você vai me perguntar, mas quem matou ele? Quem matou foi um outro aluno que estava lá também, porque não tinha um responsável naquela escola para impedir esse acontecimento. Esses jovens aqui, esses adolescentes, eles estavam usando droga. Não estou dizendo que o Lucas propriamente estava, até onde eu entendi na apuração do caso sim, mas eu não vou alegar nada aqui porque eu não fui a fundo nessa história. Mas até onde eu entendi, muita gente estava usando entorpecentes ali, de diversas categorias. Mas a grande questão é, ela veio aqui fazer esse discurso, e olha quem lançou o vídeo, lideranças do PT Paraná. Daí você já começa a duvidar da índole do discurso, né? E ela muito emocionada, começou a chorar, e esse choro gera um certo constrangimento na plateia. Inclusive eu até coloquei aqui, né? É só fingir que chora e todo mundo bate palma. Senso crítico para ela já está dado em cartilha, porque ela vai falar muito senso crítico. Eu coloquei isso aqui com uma certa retórica, eu admito. E admito também que é possível sim que ela esteja emocionada por conta dos eventos que estão acontecendo na vida dela, porque ela é muito nova, né? Ela está diante de acontecimentos que estão tendo a exposição da mídia. Então é normal que ela se emocione. Mas daí a dizer que ela está falando a verdade, é muito diferente, cara. Aí é muito diferente. Eu vou dizer pra você o seguinte: infelizmente, este lixo chamado PT usa até mesmo as crianças para fazer militância. Quando eu falei nos outros vídeos sobre esta senhora aqui chamada Hannah Arendt, onde ela critica o modus operandi de ensino da década de 50 nos Estados Unidos, onde ela diz que a ideia da nova pedagogia, né, científica em termos pragmáticos, era, além de outros elementos, apagar as diferenças entre jovens e velhos, entre dotados e superdotados, entre alunos e professores, entre crianças e adultos, certo? E é isso exatamente que está acontecendo aqui, envolvendo, tudo bem, um jovem de 16 anos, ele não é mais criança, dos 12, segundo ECA, dos 12 em diante, ele já é adolescente, pré-adolescente, adolescente, já está próximo da vida de um jovem adulto, 17, 18 anos, ela tem 16, então ela já está envolvida com a política. A ideia da Hannah Arendt é colocar a pessoa que, num caráter de natalidade aqui na ação humana, ou seja, na pluralidade da herança tradicional dos homens. Quando você se volta aqui a essa ideia da escola sem partido, onde ela é contra e o que ela é a favor, você compreende que eles também estão defendendo a pluralidade. Não estou dizendo que o projeto é perfeito, também admito que existem algumas coisas que precisam ser revistas. Mas a grande questão é, essa menina aqui, ela veio criticar o projeto de reforma do ensino e também criticar o projeto da escola sem partido, e dizer que a culpa da morte do garoto, que o sangue dele estaria nas mãos dos parlamentares e nas mãos dos deputados, enfim, dos políticos que estavam ali. E aí eu me pergunto, minha querida Ana Júlia Ribeiro, quem te ensinou a mentir tanto? Foi o PT? Porque ela disse que ela é apartidária, né? E a gente vai ver o apartidarismo dela bem claramente aqui. Vamos começar bem do início, vamos lá. A todos os demais presentes, boa tarde. Eu sou Ana Júlia, estudante secundarista do Colégio Estadual Senador Manuel Ricardo Guimarães, tenho 16 anos, e estou aqui para conversar com vocês, para falar sobre as ocupações. A minha pergunta inicial é, de quem é a escola? A quem a escola pertence? Eu acredito A escola pública, né? que todos aqui já saibam essa resposta. E é com a confiança Acho que o termo público já deixa claro a quem ela pertence. que vocês conhecem essa resposta, é que eu falo para vocês sobre a legitimidade desse movimento, sobre a legalidade. Se alguém aqui ainda tem dúvida disso, eu sou lido até o inciso 6º do artigo 16 da Lei 8.069. Vamos lá então, vamos ver aqui, eu inclusive fiz questão de separar antes. Eu imagino que é deste artigo que ela esteja mencionando, artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, a parte 6 aqui, ao item 6, participar da vida política na forma da lei, ok? O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, relativo à criança, no caso adolescente principalmente. Então, ela tem o direito de participar da vida política na forma da lei. Só que isso aqui implica em você invadir a escola e impedir que pessoas entrem lá, sendo que ela é pública. Isso implica em você fomentar agressivamente a ideia de que todas as pautas relativas àquilo que é contra a esquerda desse país são necessariamente sempre ruins,
Porque eu fico me imaginando o que uma menina de 16 anos tem a dizer diante de todas essas circunstâncias, se não por ocasião do ensino de pessoas mais velhas, que disseram para ela que essas pautas de fato são ruins. Até que ponto ela usou o seu senso crítico para dizer que aquilo realmente é ruim, de acordo simplesmente com a capacidade intelectual dela e não de acordo com os ideais daqueles que a doutrinaram? Porque ela vai dizer, nós não somos doutrinados. Vamos ver até que ponto, senhora Ana Júlia, a senhora não é doutrinada mesmo. Vamos lá. Após isso, vocês ainda duvidarem da legitimidade do nosso movimento, eu convido vocês a participar. Legitimidade. Esse garoto aqui morreu por causa do seu movimento, né? Você está dizendo que é uma grande legitimidade nele e que ele é partidário. Vamos ver se é partidário mesmo? Vamos lá, vamos Eu continuar. convido vocês a nos visitar, aí conhecer de perto. É um insulto a nós que Vocês vão deixar a gente entrar na escola? Porque se eu pegar o vídeo aqui do Arthur, né, do Mamãe Falei, o cara literalmente não consegue entrar lá, porque tem escola que tem até cadeado, né? Algumas, se eu não me engano, ele conseguiu entrar, em outras foi impossível. Porque há uma arbitrariedade completa nesse movimento que é feito por garotos que não têm instrução nenhuma, e se tem, é vinculado à militância. Volto aqui a Hannah Arendt, porque para mim tem tudo a ver. Que ela vai dizer exatamente isso. Que em muitos casos essa nova educação pedagógica aqui, que no Brasil nós temos uma perspectiva freiriana da coisa, eu já falei do Paulo Freire no outro vídeo, vai lá assistir se você tiver interesse, tá? Onde ela vai dizer que eles deixam o aspecto da educação, que na verdade eles se voltam à educação como prática, como substituição da educação como aprendizado, certo? Então é uma ação em vista do detrimento do pensamento, é uma separação entre pensamento e ação. Vamos agir. Cara, você tem 16 anos, porra. Você tem que ler um livro, você tem que aprender. Mas ela vai fazer uma crítica árdua a esse esquema de enfileiramento da escola formal e vai usar a retórica de que não há doutrinação alguma referente a isso. O que, mais uma vez, prova que ela está mentindo, né? Vamos continuar aqui. estamos lá, nos dedicando, procurando motivação todos os dias. Pode chorar à vontade. A mim você não me incomoda, tá? Professores. Vamos lá. A nossa dificuldade em conseguir formar um pensamento muito maior do que vocês. Nós temos que ver tudo que a mídia nos faz, fazer um processo de compreensão, de seleção, para daí a gente conseguir ver do que a gente vai ter a favor e do que a gente vai ter contra. Para daí a gente conseguir confiar. Novamente eu digo, mais uma crítica da Hannah Arendt. Quando a criança não tem um referencial de autoridade, e aí a culpa não é mais do jovem, aqui a culpa é daquele que relegou a autoridade a eles próprios e que não se responsabilizou pelo próprio conceito de autoridade, é de que, uma vez entregue a eles mesmos, eles se voltam apenas à autoridade do mais forte. Ou seja, principalmente quando há militância nesse enviesamento completo da educação. O que vai acontecer é o que aconteceu exatamente aqui descrito na realidade. Vamos voltar aqui, que é na morte do garoto. Por quem que ele foi morto? Se não por um outro aluno. Bom, você pode dizer, mas foi um caso isolado. Se você continuar com essa conversinha besta de caso isolado, velho, olha, sinceramente, mano, isso aqui é fruto, pelos frutos os conhecereis, cara. Sabe, tá na hora de levar a sério esse prognóstico cristão. Porque é óbvio que isso aqui não é coisa boa. O moleque aqui, ó, 17 anos, morreu por conta dessa baboseira que essa garota tá querendo defender aqui. E é uma coisa difícil, não é fácil para estudante simplesmente decidir algo que não tá. Então assim a gente... Eu admito uma certa confusão por parte dos estudantes, por parte dela, porque ela não foi formada ainda. Por isso que ela tá na escola, para ser formada. Mas na medida que ela, nesse processo de formação, deixa de lado, né, o aspecto do aprendizado, para começar já a atuar politicamente, o que você espera? Obviamente o que você espera são atitudes que infelizmente são irresponsáveis, porque ela não tem todos os elementos, ela ainda está em processo de aprendizagem, mas ela se negou a isso por conta de uma influência pérfida que não é dos jovens e que é dessa porra desse PT esquerdista do caralho que enfia na cabeça dessa molecada essa prospecção, né, de militância. E outra coisa que nós estamos isso. Nós não estamos lá de brincadeira. Nós sabemos pelo que nós estamos lutando. A nossa bandeira é a educação. A nossa única bandeira é... Nossa bandeira é a educação, impedindo que outros jovens que não tem nada a ver com isso se eduquem, né, impedindo que eles vão à escola. Tá, entendi. a educação. Vamos lá. Nós somos um movimento partidário. Nós somos um movimento cristão. Movimento partidário. Puta merda. Eu só não vou rir pra não ser muito irônico, né? O pessoal fica muito chateado comigo, tá? Mas é uma coisa tão patética, cara, você dizer que esse movimento é partidário. Vocês vão ver, vamos ver se é partidário mesmo. Vamos continuar aqui. Somos um movimento que se preocupa com as gerações futuras. Um movimento... Gerações futuras, é lógico, essa sempre é o mote da esquerda, né? Nós nos preocupamos com o futuro melhor, né? Nós amamos o amanhã como se não houvessem pessoas. Pra mim essa é a frase genial da paródia que fizeram do Renato Russo. Se preocupa com o futuro do país. Que futuro Vai se formar, minha filha. Puta merda. vai ter Caralho, se não nos preocuparmos com uma geração de pessoas que vão desenvolver tudo crítico. Vai Pessoas se que têm que ter um formar, senso crítico porra. político.
Pessoas que não podem simplesmente ler um negócio e acreditar naquilo. A gente tem que saber o que estamos lendo. Nós temos que ter conta do analfabetismo funcional, que é um grande problema no Brasil hoje. Eu também acho. Eu também acho. Eu acho que é o analfabetismo funcional que faz você estar aí, falando sem ter preparo nenhum. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós ocupamos as nossas escolas. É, por isso que vocês estão aí, por causa do analfabetismo funcional, concordo. Sim, a medida provisória está prevista na Constituição. Só que ela está prevista para casos emergenciais. A gente sabe que a gente precisa de uma reforma no ensino médio. Não só no ensino médio, como no sistema educacional como um todo. A reforma da educação é prioritária. Só que a gente precisa de uma reforma que tenha sido debatida, uma reforma que tenha sido conversada, uma reforma que precisa ser feita pelos profissionais da área da educação. É essa a reforma que a gente precisa. A gente precisa de uma reforma com conversa, uma coisa que todos estejam de acordo. A medida provisória aqui. Uma coisa que todos estejam de acordo. Bom, democracia serve exatamente para quê? Para discutir os assuntos. Projetos de lei servem para quê? Para discutir o assunto. Quando se propõe um projeto de lei como a Escola Sem Partido, não é para impor uma ideia, é para que o assunto seja discutido. E o assunto está sendo discutido, porque é impossível que todo mundo vai concordar com aquilo, porra. É uma coisa assim, babaca, você achar que vai haver unanimidade. Isso, inclusive, é contra o aspecto da democracia. Democracia pressupõe polaridade de ideias no Estado. O Estado não pode ser unipartidário. Porra, isso é o princípio do que é ditadura, do que é totalitarismo. E sim, tomado positivo. Vamos lá. Só que ela tem muitas falhas. Se nós colocarmos ela em prática, com essas falhas, a gente vai estar fadado ao fracasso. O Brasil vai estar fadado ao fracasso. A gente não tem somente medida provisória como reivindicação. A gente também tem o popularmente conhecido, a lei da mordaça, escola sem partido. Você falou lei da mordaça, né? Vamos lá. Escola Sem Partido, ela é a favor de uma análise política, ou seja, em termos de pluralidade, e ela é contra o partidarismo, em termos de unilateralidade de ideias políticas, certo? Vide MEC. E aí, senhor MEC? Né? A grande instituição que preconiza, né, a grade curricular, a bibliografia que os alunos leem. Cadê os autores que vão gerar essa grande pluralidade? Então a Escola Sem Partido é contra. Contra paradigma freiriano. Política educacional, que porra é essa, cara? Pragmatismo pedagógico. A mesma coisa que a Hannah Arendt vai dizer aqui. Você já leu esse livro aqui, ou garotinha de 16 anos? Leia lá, Entre o Passado e o Futuro. Leia lá A Crise da Educação, de 1958, que é o texto que ela vai trabalhar a crise da educação norte-americana. E vamos ver se você vai concordar ou não com a autora. Contra a demagogia e doutrinação, contra professores representando ideologia estatal, no sentido em que haja ali uma unilateralidade de ideias. Narrativa unilateral, teoria de gênero, como uma prospecção totalmente absolutista de dizer que eles estão corretos, negando evidências até mesmo biológicas, até mesmo de gente que estudou ciência. Não que eu seja positivista, já disse até isso em outros vídeos aqui também. Mas que existem evidências, isso é óbvio, de diferenças, inclusive físicas, né? Até isso os caras estão negando. Tendência auspiana, porque é um establishment da classe educacional. E motivação de engenharia social. Isso aqui vai muito mais fundo, eu ainda vou explicar esse gráfico, esse diagrama em outro vídeo. Mas vamos continuar com a garotinha aqui. O que ela vai dizer? É uma afronta. Uma escola sem partido é uma escola sem senso crítico. Sem senso crítico. Vamos lá, aqui, ó. Pluralismo curricular. Isso aqui é sem senso crítico, ela está dizendo, né? A ideia é ser a favor do pluralismo. Ser a favor do direito dos alunos e dos pais. Ser a favor da fiscalização. E aí eu abro um espaço ao projeto ser revisto, né? Para que não haja também uma espécie de injustiça contra o professor. É uma questão a se avaliar também. Professor representando o Estado, porque ele está lá para... Escola pública é isso, o professor não está representando a si mesmo. Ele não tem que fazer discursinho proselitista, ele está lá para ensinar a disciplina que ele aprendeu na universidade. Só, mais nada. Ele representa o Estado, então tem que ser laico, acabou. Narrativa que busca imparcialidade. A gente entende que o professor ele não necessariamente vai conseguir ser imparcial, e nesse ponto que eu acho que o projeto tem que dar uma flexibilizada, mas ao mesmo tempo ele tem que buscar a imparcialidade. Isso é importantíssimo porque, de novo, ele não está lá para fazer proselitismo. Questionar tudo, amplitude curricular, frear a engenharia social. Bom, isso aqui de frear a engenharia social e motivar a engenharia social é um debate que está muito além da Escola Sem Partido e que está vinculado aqui a esses aspectos que eu vou tratar num outro vídeo, tá? Se vocês quiserem ler, pode até ler aqui. Vamos lá. Voltar na menina. Racista, é uma escola homofóbica. Escola homofóbica. Tá aí. Ela diz que não é doutrinada, ela diz que está lutando pelos alunos, ela diz que não tem nenhum tipo de ideologia por trás das ideias dela, mas ela está demonstrando o contrário. Pura retórica, no final, ela vai demonstrar exatamente o que ela pensa, porque ela foi sim doutrinada. Porque a escola hoje é doutrinada. Porque a escola é política, no sentido unilateral. E mais do que política, é partidária. Porque ser política, conforme diz o ECA aqui, eu sou a favor, mas político no sentido plural, que é o que ela defende aqui, mas nega ao mesmo tempo. Ela defende como superficialidade do discurso, mas nega como essência do discurso. Se você não percebeu isso, assista mais uma vez que você vai ver. Bom. A escola sem partido é falar para nós estudantes, é falar para os jovens, é falar para a sociedade que querem formar um exército de não pensantes.
Exército de Não Pensantes. Eu acabei de dizer aqui, eu acho que ela não leu o projeto, que isso se refere a pluralismo curricular, certo? E não só marxismo, lixo curricular. Eu não sou contra que ensine Marx na escola, muito pelo contrário, sou a favor. Mas tem que ter um contraponto a esse autor, porque essa é a vida real. Mas ela está pregando aqui unilateralidade, dizendo que se não for assim, os jovens serão burros. Né? Quer dizer, ela está negando o pluralismo curricular e ao mesmo tempo está dizendo: nós temos que continuar com a ideologia que nós temos na escola, porque assim nós seremos inteligentes. É muita palhaçada, tipo, vamos lá. Um exército que ouve e abaixa a cabeça. E nós não somos isso. Nós temos uma história. E nessa história a gente luta contra isso. Vocês aprendem a ser militantes sempre, né? É o que mais vocês sabem fazer, militância. Uma escola sem partido. Nos insulta. A única coisa que eles sabem fazer é niilismo. Né? Niilismo, filho, até eu sei fazer. Né? Porque é muito mais fácil você destruir do que você construir. Né? Então, destruir qualquer um faz. E é isso que vocês estão fazendo com certa competência, admito. Vamos lá. Nos humilha. Os pais, a gente não tem capacidade de pensar por si só. Só que a gente tem. E a gente não vai puxar. Tem capacidade de pensar por conta própria, sem dúvida. Afronta, gente. É inconstitucional, ela não afronta a Constituição Cidadã de 88. Nela a gente tem a liberdade social. A PEC não acaba com isso. PEC 241. Tá bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da PEC 241. Primeira coisa que eu falo sobre a PEC 241 é o seguinte. Hoje, 70% do PIB do Brasil praticamente está sendo utilizado para pagar dívida. O Brasil está quebrando, minha querida. E se não for feito alguma coisa para diminuir essa dívida aí nós vamos virar uma Grécia. O Brasil vai à falência. E aí eu pergunto, né? É isso que vocês querem? Eu entendo que em termos de PEC 241, cara, é um projeto de emenda constitucional. Então, óbvio que ela não vai mexer no que a gente poderia chamar aí de cláusulas pétreas. O que a PEC vai trabalhar é fazer uma emenda para tentar travar esses gastos aí, colocar um teto para impedir com que esses gastos extrapolem demais a situação precária que nós já vivemos hoje e o Brasil venha a quebrar completamente. Isso aí, vocês têm vários vídeos na internet, uns são contra, outros são a favor. Eu particularmente, inicialmente tenho um pé atrás com essa PEC, porque existem alguns pontos necessários ainda a serem avaliados. Eu entendo que se você aprovar a PEC, inevitavelmente você tem que aprovar também a reforma da Previdência. Isso tudo aí tem que ser muito bem visto. Talvez eu até faça um vídeo mais detalhado aí sobre a PEC 241. Mas é o que eu acabei de dizer. Ela não se refere, pelo amor de Deus, a algo que vá ferir a Constituição. Porque ela não está tocando, né, aspectos relativos a cláusulas pétreas, como forma federativa de Estado, voto direto, universal, separação dos poderes, direitos e garantias individuais. Claro que não. O que ela está preconizando aqui é um projeto de 20 anos a longo prazo, mas eu sei que pensar a longo prazo é muito ruim para essa gente de esquerda, porque a ideia deles é sempre pensar no futuro. Né? Eles até pensam a longo prazo, mas no sentido de não construir para que melhore no futuro, mas de destruir para que o futuro mude para uma grande revolução. Você vê como os caminhos e os meios aqui são bem diferentes dos fins, né? Porque a PEC ela não abrange determinados setores da sociedade, ela abrange um todo. E se houver economia nesse sentido, né, obviamente que parte dos recursos vão priorizar a educação e saúde. Então a grande questão é só economizar. Porque se você tem uma dívida, o que você vai fazer? Você vai lá no banco pedir para eles abaixarem os juros? Não. Você vai brecar os seus gastos. Você vai deixar de gastar, simplesmente isso, você vai economizar. Tudo bem, novamente eu digo, esse é um assunto delicado, é preciso analisar mais claramente a PEC, mas a questão não é tão simples como ela está falando aqui. Tá? Vamos continuar. A gente não pode simplesmente deixar isso acontecer. A gente não pode cruzar os braços deles. A gente está aqui por ideais. Nós, estudantes, estamos aqui por ideais. Vocês mais falaram ocupando por um ideal. Porque a gente fez essa ideia, a gente votou. Ela acabou de falar que era partidária e já está falando, mas estamos aqui por um ideal. Então, você é ideológica. Se é ideológica, é doutrinada. Se é doutrinada, você sim tem um partido. Então, isso já refuta o que você mesmo disse no começo. Eu sou gostosa e colocamos pontos. Mesmo assim, a gente viu que a gente está aqui por uma luta. Nossa bandeira é a educação e que a gente não vai largar ela. A bandeira é a educação impedindo que as pessoas sejam educadas, tá? Entendi. Vamos lá. Mais um paradoxo do espírito revolucionário dos jovens. Os colégios do Paraná e do Brasil estão pela educação. Nós não estamos lá para fazer baderna, nós não estamos lá. Não estão lá para fazer baderna, né? Sei. Só para usar droga e no caso do adolescente aqui, cometer homicídio. Tá, vamos lá. Brincadeira. Nós estamos lá para o ideal. Nós estamos lá porque a gente acredita no futuro do nosso país. Esse país é nosso. Bom, o futuro vai existir independente de você acreditar nele ou não. Né? Agora, se vai ser algo bom, aí já é outra história. Você está arbitrando, dizendo que o modus operandi do seu grupo, do movimento estudantil, é que vai determinar o melhor futuro para a educação. Mas cadê as evidências disso? Bom, os frutos não estão sendo muito bons para o seu lado, né? Para provar que realmente o seu futuro é melhor que o nosso. Vamos lá. Vai ter os meus filhos, vai ter os filhos dos meus filhos, e eu me preocupo com esse país. E nós estamos aqui, nós nos preocupamos com esse país. Ontem, eu estava no velório de Lucas, e eu não me recordo de nenhum desses rostos aqui que estavam lá. Não me recordo de nenhum. E você quer?
Cara, meu Deus do céu, velho. Puta que pariu. Puta demagogia. Essa menina realmente é inteligente. Ela aprende rápido a ser militante, né? Porque ela já tá mentindo, já tá usando demagogia. O que mais que ela precisa, né? Fazer revolução? Vamos lá. Quer dizer, nós sabemos que nós estamos preocupados, sim. Vocês estão aqui representando o Estado. E eu vou mesmo olhar a mão de vocês. Aonde vocês estão sujas com o sangue do Lucas. Puta que pariu. Olha, tá dizendo que as mãos deles, né, estão sujas com o sangue do garoto. Bom, vamos avaliar isso friamente. Porque uma coisa é certa, quem matou aquele garoto não foram esses caras que estão aí na Assembleia. Pode ter um monte de gente corrupta aí, mas isso não implica que eles têm culpa na morte do garoto. Ah, você pode falar, mas tem culpa indireta, será mesmo? Se você pega aqui a notícia, vai dizer que quem matou o garoto foi um outro garoto, um outro aluno. Tá? Eu não vou ler aqui, já tá. Você pode buscar você mesmo, isso aí todo mundo já tá sabendo, né? Se você pega a história da mãe aqui, vamos dar uma olhadinha no depoimento da mãe, vamos lá. Ela assinou uma autorização para deixar o garoto lá porque ela achou que ele estava seguro, porque ela achou que tinha alguém responsável lá cuidando deles. E até agora ninguém falou comigo. Mas a senhora está atrás de algum tipo de conforto ou responsabilidade de alguém? Eu quero Atrás de um conforto. Que pergunta, hein, cara? o Porra. responsável do que aconteceu com ele. Eu quero que arquem com todas as consequências, com tudo que aconteceu com ele. Eu quero que velhem o meu filho. Essa musiquinha não é eu que tô colocando não, tá? Tá nesse vídeo aqui. A senhora tem culpado o que aconteceu aqui? Deve ter alguém com... Vou pular aqui pra ver. Vou conversar com o diretor. Mas eu tenho que buscar meu filho, ML, eu tenho que fazer o meu... A escola chegou. discurso dela é Eles emocionante, entraram né, cara? E a mãe fez questão de andar pela escola. Foi neste momento em que uma professora chegou. A senhora tem uma opinião sobre o que Vamos lá, aconteceu e o professora, o que ela vai assassinato de um dizer? estudante aí, professor? Nada a declarar. Tem algum responsável por isso, professor? Tem, Paulo Freire. Me desculpe, Paulo Freire, eu sei que você deve estar rolando no túmulo agora, mas as suas ideias sim são responsáveis por isso. Aí eu já concordo naquela responsabilidade indireta. Porque as ideias deles são indiretamente responsáveis nesse caso, porque elas preconizam a ação política por parte de jovens que estão totalmente despreparados para lidar com política. Essa que é a verdade. Vamos lá. É só o outro adolescente que é o responsável pela morte desse adolescente que morreu dentro da escola? Segundo a garotinha aqui, os responsáveis são os parlamentares, os deputados. É uma piada, cara, assim. Se a professora ficou calada, uma mãe de aluno preferiu desabafar. Precisou morrer um menino aí dentro, agora acho que vão fazer alguma coisa. E os alunos que estão esperando? Se esses alunos estivessem fazendo qualquer coisa útil, não tinha acontecido isso aí. Se eles estivessem lá sentados, enfileirados nas cadeiras, como o ensino formal preconiza, aí isso com certeza não teria acontecido. Muito pelo contrário, eles estariam sabendo fazer contas matemáticas, regra de 3, estariam aprendendo história, geografia de uma maneira mais adequada, e não estariam aprendendo a fazer militância sem preparo nenhum. Você quer ser militante? Beleza, estuda o máximo possível que você puder estudar, porque isso envolve a necessidade de você ter informações prévias, de você ter experiência, de você ter um preparo cognitivo enorme, porque você está lidando não com suas próprias vontades arbitrárias, você está lidando, na verdade, com uma população inteira, então você precisa estar preparado. Agora vai deixar o país agora nas mãos de uma garota de 16 anos? Puta que pariu, né, velho? Esse é o futuro da educação? Que merda. Meu filho que ele não esteja aqui quando essa criatura aqui virar professora, se é que isso vai acontecer. Não só do Lucas, como de todos os adolescentes e estudantes que são vítimas disso. O sangue do Lucas está na mão de vocês. Vocês já viram aquele filme A Origem, a Inception, que é com o DiCaprio? Aquele filme eu acho muito interessante porque ele dá uma ideia bem básica sobre a assimilação de uma ideia que entra na base da inconsciência da pessoa, chegando aos processos intuitivos. Então, ou seja, muitas vezes a grande ideia que nasce na cabeça de uma pessoa, ela não nasce por um encadeamento lógico, por um processo de pesquisa, prospecção, análise, ou seja, resumindo, né, analítico, mas ele vem à pessoa por um outro viés, porque entra pelo inconsciente e trabalha os conceitos intuitivos ali, e aí a pessoa passa a crer naquilo sem ter uma referência razoável, uma referência lógica. E eu acho sinceramente que é isso que acontece com esse pessoal doutrinado de esquerda. Tá? Eu vou mais longe, não é só o pessoal de esquerda, isso acontece também com o pessoal de direita, por exemplo, essas seitas religiosas que existem no mundo. Tinha aquela seita chamada Os Meninos de Deus, né? Muitas dessas seitas é que ensinaram esse pessoal, em termos políticos e partidários, a fazer esse processo, né? De enganar as pessoas, de manipular a mente das pessoas. Porque isso é imperceptível. Eu aconselho você, se quiser saber mais sobre isso, ler o livro Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin. É um livro que vai deflagrar tudo isso que está acontecendo, tanto na educação, quanto na manipulação de massas, via behaviorismo, via lavagem cerebral. Tudo por conta de um projeto muito bem estipulado que tem por incumbência destruir em vista de um futuro supostamente melhor, ou pior, sabe-se lá o que os caras querem, né? Mas aí você pergunta, mas quem que está projetando isso? Olha, cara, eu não estou declarando aqui que há uma conspiração mundial.
mas eu estou declarando que existem pessoas sim que conspiram contra a sociedade, que fazem parte de grupos diferentes que vão pululando de um lado para o outro e que em termos de conveniência às vezes tem a sua aliança ali. Se você quiser uma prova disso, é só você ir lá na China do Mao Tse Tung, que teve a Revolução Cultural, ou você vai negar que isso aconteceu dizendo que eu sou conspiracionista. Se você entender todo o processo da Revolução Russa que aconteceu em via do leninismo, você vai concordar comigo também, que obviamente o processo deles de arbitrar uma revolução para melhorar o mundo era um projeto internacional. Então é óbvio que isso também pode ser denominado como uma conspiração via perspectiva mundial, não só nacionalista. Como era no caso do Hitler, embora o Hitler sendo nacionalista, tinha também uma perspectiva que se ampliava para o mundo inteiro, né? Porque ele queria ser, de certa forma, o grande imperador, né, do reino de 1000 anos, etc. E tal. Bom, isso aí só prova que existem sempre pessoas com fome e sede de poder que procuram manipular outras em via da sua arbitrariedade de um mundo melhor. Bom, essa menina está num belo caminho e eu espero que ela não alcance isso. Vamos continuar. Eu vou fazer uma intervenção, com devido respeito à sua idade e à sua família. Mas aqui se não pode admitir parlamentar. Aqui nós temos... Eu vou encerrar a sessão. Eu vou cortar a palavra e eu peço silêncio de vocês, senão eu encerro a sessão. Bom dia. Vossa Excelência, aqui ninguém agrediu o deputado da tribuna. Boa, Ana mas eu, como Júlia. presidente, exerço a minha autoridade democraticamente permitir que vocês viessem aqui e ninguém será afrontado. Deus, deputado Leonel, Vossa Excelência fez um acordo comigo ontem. Portanto, ela pode se expressar em relação a mim, mas não afronta o deputado. Aqui ninguém está guardando um manchado de sangue, não. Eu peço desculpa, mas o ECA não diz. Eu peço desculpa, mas o ECA não diz que a responsabilidade pelos nossos desejos, nossos ganhos, da sociedade, da família e do Estado. Ai, ai, meu Deus do céu. Quer dizer que agora o Estado... Tudo bem, há um pressuposto legal quanto a isso. Mas o ECA, basicamente, sempre para mim foi uma bosta de lei. Tem as suas diretrizes que se baseiam em questões realmente sumariamente importantes, não nego isso, mas outras exageram, outros pontos eu discordo completamente. Eu acho que essa ideia de que o Estado é responsável pelas nossas crianças, isso é uma grande porcaria, uma grande merda, que aí sim eu acho que existe responsabilidade por parte dos legisladores desse país. Isso aí, sem dúvida nenhuma, o Congresso tem uma responsabilidade indireta nisso. Mas, como eu disse, isso vai muito mais longe e requer uma análise que envolva, como eu coloquei aqui, diversos pressupostos que vão desde o século XIX até hoje. Mas isso a gente vai deixar ponto vídeo, não vai dar tempo. Vamos continuar aqui. Nós, estudantes, estamos na escola, não somos vagabundos como dizem aqui. Como a sociedade não fala disso. Nós somos nossos reais, nós lutamos por eles, nós acreditamos neles. Por que lutar por um ideal que você nem conhece direito, porra? Meu Deus do céu, velho. Massa de manobra, idiota útil, chame do que você quiser chamar. Mas eu fico me perguntando, por que você não vai estudar, ver os dois lados e tomar uma decisão melhor a respeito do que você deve fazer pra melhorar o mundo, porra? Eu convido você a meditar nas ações, a ver o nosso desgaste psicológico, a ver que não é fácil estar lá e que a gente vai continuar lutando. A gente vai continuar lutando porque a gente acredita nisso, a gente vai continuar lutando porque a gente está em busca de conhecimento e que a gente não vai parar de ir atrás do conhecimento. Não vai parar de ir atrás do conhecimento, mas está impedindo que o conhecimento seja distribuído por uma escola formal que ensine as disciplinas. Porque elas querem ação, não querem pensamento contemplativo. Hannah Arendt pura aqui. Vamos lá. Eita, nós. Não tem lá a conhecer o movimento. Vocês vão ser muito bem representados tendo uma ideia que é apresentar para vocês porque a gente fala. O movimento estudantil nos trouxe um conhecimento muito maior sobre política e cidadania do que todo o tempo que nós ficamos sentados empilhados em aulas padrões. Ah, vá. O movimento, uma semana de ocupação que nós ficamos, nos trouxe mais conhecimento sobre política e cidadania do que muitos outros anos que a gente vai ter dentro de sala de aula. Porque na medida que você tem uma exposição, como eu falei, uma exposição midiática que abrange todo o país e que aí a menina é até convidada a assembleias para poder falar a respeito do assunto, bom, obviamente que para ela, como é muito jovem, isso foi uma grande experiência, muito importante. Mas daí a dizer que ela está certa, aí, meu filho, é outros 500. Porque como a gente viu aqui, ela mentiu diversas vezes, inconsciente ou não, mentiu. Esse é um fato. Vamos lá. Apesar de toda essa insurgização, demonização, apesar de sermos ofendidos, apesar de problemas que a gente vai enfrentar, a gente ainda consegue ter a presença da felicidade. A gente tem a presença da felicidade porque a gente percebe que não deixamos de ser meros adolescentes. Nós nos tornamos cidadãos comprometidos por... E burros, né? Bom, é isso, eu vou parar por aqui. Você pode me odiar se você for um esquerdão, né? Você vai me odiar por ter falado isso. Mas, na real, a culpa da morte desse adolescente aqui foi do movimento que está impedindo que pessoas entrem na escola. Foram das invasões, literalmente. E quem quiser ser contra a evidência disso aí, é só pesquisar o caso. Vocês vão ver. Garota que morreu em vão. A mãe dele está aqui desesperada. Não é essa aqui eu acho que é a mãe de outro aluno. Mas a mãe dele mesmo está desesperada. E a grande verdade, infelizmente, está sendo sufocada por causa dessas demagogias aqui, né? São os apelos petistas. Eu não entendo como é que ainda tem gente que cai nessa merda desses discursos petistas. Os caras apelam até pra juventude. Mano, é sem perdão um bagulho desse.
Mas é isso aí, fico por aqui, grande abraço, até próximos vídeos, tchau.